Boa tarde, graça e paz. Espera aí que eu acho que o meu... Não estou conseguindo ouvir, não sei o que aconteceu. Cadê todo mundo desse grupo, meu Deus? Espera aí que eu já volto, espera aí. Estou no horário de trabalho, mas eu vou tentar assistir à programação, ok? Agora sim. Agora sim. Olá, tia Vanessa. Fala aí, tia Vanessa. Oi, João! Oi, João! Que Deus te abençoe! Oh, meu Deus! Sorridente! Aí, Joselito, olha só! É. João! Cadê a mamãe, João? A mãe foi a gente aqui no centro da cidade. Estamos no legal! aqui. Olha só! Ô, João! Como é que você tá, menino? Joselito, é mês que vem? 1 ano, pastor? É 14. 14, né? 14, é. Rapidinho. Nossa, rapidinho. Rapidinho faz Esse rapaz lindo aí. Aí, mexendo em tudo aí, hein? Não, mexe em tudo aqui. Nossa. João! João! Fala. Cadê o Gabriel? Cadê o Daniel? Gabriel tá comendo mingau. Tá comendo mingau? Tá comendo mingau. João aqui agora tá entrando na maca, que aqui tem muita maca, né? É. E é barato. Aí passou para ele que é bom, que tem muito nutriente, a maca, farinha de banana que eles têm aqui. Sim. É muito forte. Aí agora que ele está perdendo peso. Aqui, filho, vem cá ver o João, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui é o Gabriel.
Olha o Gabriel aí, ó. Olha o Gabriel. Meu amigo. Fala com ele. Carinha dele. Que mais, meu Deus do céu? Ô, João! Mexe com ele, filho. Tá vendo as caretas do Gabriel? Viu, Gabriel, ó. Pergunta como é que tá o pastor Zé. Fala, tá tudo bem, pastor? Tá tudo bem, pastor? Tudo bem, Gabriel. E você aí tá no mingauzinho, né? Já papou tudo? Não, por que você não comeu? Eu ouvi você falando. Ah, ele não comeu tudo, pastor, porque ele ouviu falando com o João, aí veio correndo pra cá. Ah, Eita ferro. Ei, João. Vai, João! Cadê o povo, gente? Cadê? Pensei que só tava nós aqui. tá Núbia. Núbia tá na praia ali, ó. Núbia. Tô aqui no improviso aqui, né? Na praia. Na terra da Flavinha aqui, só que a Flavinha mesmo tá aí não, né? Tá no Espírito Santo? É. Eu vou tirar a imagem. Tô aqui. Santo. Já morei aí. Bom. Morei. Aí é bom. Bom. Agora Tem que ir lá em Anchieta agora. Olá. Tudo pastor bem? Zé, é minha mãe. Ah, sua mãe. Prazer. Outra aqui, ó. Não lembra, não. É quando foi lá em Uberlândia. Ele não tá lembrado. Calma aí, agora na outra. E quem é essa senhora que tá? Eu não sei, não, que a gente vai descobrindo aqui. Um abraço, viu? Um abraço. Deus abençoe, senhora. Amém. Fica com Deus. Dá um abraço na esposa. Amém. Essa sua Bahia aqui, eu vou te contar, contaminado de pista. Vamos orar. Vamos orar. Cadê Gabriel? Ele entrou Será que ele ouviu? Não sei. Ouviu? Quem mais esses bichinhos aí? Ah, ele falou. Tá Demais. Tá Ó, demais. o AP entrando aqui. Ó, entrou. Ó, tchau, fica com Deus. Vamos pro estudo agora. Tchau. A paz, irmãos. Boa tarde. Paz, AP. Boa tarde. Glória a Deus. Olha o vovô lá, ó. Deus abençoe a todos. Ei, João. Ei, João, lindo. Ai, delícia. Ai, que tremendo. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a todos com a gloriosa paz de Cristo. Eu queria pedir a todos vocês para compartilhar aí o link, né, com os grupos e para a gente divulgar. Vamos ter um estudo muito legal aqui. Eu creio que vai abençoar a sua vida, abençoar aí a sua visão, em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe aí. Vai ser muito legal. Espero que o Senhor fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu compartilhar aqui. A paz, gente. Deus abençoe. A paz. É a Vanessa que está dando a paz aí? Sou eu, AP. Oi, eu, gente. Mas eu dei a- Núbia, você está na praia, Núbia? Que lindo! Tô aqui na terra da Flavinha. Ah, você está em Anchieta?
Não, eu tô na serra. A Flavinha quer que eu vou pra Anchieta, mas eu tenho que trabalhar segunda-feira. Como é que eu faço? Aqui está uma chuva, Núbia. Está chovendo muito aqui em BH. Eu tô aqui no improviso aqui. Que legal. Aproveita bastante aí. Obrigada. Glória a Deus. Vamos lá, vamos orar. Que Deus seja louvado. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta tarde, por esta noite, em alguns países. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu Espírito, obrigado pela obra de Cristo que nos remiu, nos redimiu. Obrigado, Senhor, por termos sido alcançados pela mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós te agradecemos por esta tarde, pela comunhão nossa aqui, que essa palavra possa trazer luz ao coração de cada um que ouvir, que o Espírito Santo do Senhor venha produzir em nós a vida de Cristo para a glória do teu nome. Se você recebe esta oração, diga amém. Amém e graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo Amém. 4. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre a visão de Deus para remover de nós a orfandade espiritual. Então, é algo que todos nós lutamos contra esse espírito, todas as pessoas. Todos nós, um dia, éramos órfãos de Deus. E a orfandade é um ambiente espiritual da ausência da paternidade de Deus operando em nossas vidas. Então, é um ambiente. A orfandade é um ambiente. Nós temos que sair desse lugar de orfandade e nos posicionar em um lugar que Cristo preparou para nós, que é o lugar da filiação. O lugar da filiação que Jesus nos inseriu. O apóstolo Paulo estava explicando isso para a igreja aos Gálatas, ali na região da Galácia, sobre a importância desse ambiente de paternidade. Vamos ver aqui o verso 1. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que forte isso. Deus enviou seu Filho, verso 4, a fim de recebermos a adoção de filhos, verso 5. Então, algo aconteceu, Deus enviou Jesus para recebermos a adoção de filhos. Verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Sendo filho, também herdeiro. Sendo filho, também herdeiro. Então, nós podemos imaginar, quando um pai e uma mãe, os pais que estão presentes aí podem testificar, e quando o bebê está para nascer, quais são as providências que todo pai, toda mãe, claro, de bom senso, eles fazem? Eles preparam um lugar para receber o bebê, eles preparam o bercinho, preparam as roupas, preparam ali a medicação, por exemplo, o hipoglós para tirar a assadura,
eles preparam o algodãozinho para passar, eles deixam o ambiente preparado para a chegada do bebê. Deus, ele fez isso conosco. Ele preparou um ambiente chamado Jardim do Éden. Ele colocou o homem ali como seu filho. Ele proveu todos os recursos para o homem. Ele criou um ambiente de paternidade. Ele tinha relacionamento com o homem todos os dias. Deus, o Pai, ele estabeleceu uma conexão com o homem para que o homem pudesse, então, viver em um ambiente de paternidade. O que um ambiente de paternidade ele proporciona? Pelo menos 4 coisas importantes. Primeiro, o ambiente de paternidade proporciona proteção. Então, quando o bebê ele está debaixo de um ambiente de paternidade, ele não preocupa se tem conta para pagar, se tem comida para comer. Ele sabe que os pais e paternidade não está relacionado só à questão do homem, gênero masculino, mas paternidade é um ambiente que envolve o pai e a mãe. Quando eu falar paternidade aqui, não é só o aspecto do homem, mas do homem e da mulher, porque os dois se tornam um. É um ambiente espiritual a paternidade. Não é a pessoa do pai, a pessoa da mãe, é um ambiente. Quando falar paternidade, lembre-se disso, é um ambiente. Então, a primeira coisa que o ambiente de paternidade proporciona é proteção. Segunda coisa é provisão. Também a provisão para todas as necessidades. Terceira coisa que um ambiente de paternidade proporciona é identidade. Quando nós caminhamos debaixo de um ambiente de paternidade, nós caminhamos com uma identidade. E quarto ponto é direção, destino. Um ambiente de paternidade, ele também dá destino para os filhos. É o pai que coloca o filho na escola, é o pai que proporciona condições para o filho desenvolver na sua vida profissional, acadêmica. E, claro, esse ambiente ele é um ambiente que Deus criou para nós e deu nesse ambiente da família todos esses aspectos, né? Então, isso é muito importante nós entendermos isso. Outro ponto importante, só para abrir um parênteses, o ambiente da paternidade, ele pode ser exercido pelo avô, pela avó, por um tio, por um pai que adotou. Então, por isso que não está relacionado à figura do pai biológico. O ambiente de paternidade ele pode ser proporcionado por pessoas, no contexto que a criança está crescendo, ela pode estar debaixo de um ambiente de paternidade sendo criado pelos tios, por exemplo. Então, é só para ilustrar que a paternidade é um ambiente onde nós temos provisão, proteção, destino, identidade daquilo que Deus ele nos proporciona. Então, quando o homem estava ali e ele andou em obediência ao Pai, nós vamos observar que a principal característica de uma pessoa que anda debaixo de um ambiente de paternidade é a obediência. Jesus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Não é se você tem um pai ou uma mãe, se você não anda em obediência, você rompeu espiritualmente com a paternidade deles. Por isso que a obediência ela é a base para permanecer no ambiente de paternidade. Até aí tudo bem? Está indo muito rápido? Está tranquilo? Então, vamos caminhar. O que acontece ali no Éden? O homem ele quebra a relação de obediência com Deus. Então, ele perde esse ambiente de paternidade. Ele perdeu a paternidade por causa da desobediência. Toda a ação de rebelião contra a paternidade de Deus faz com que você seja lançado fora do ambiente de paternidade. Isso é muito importante você ter essa ideia que você está em um ambiente que Deus
ele gerou, proporcionou em sua vida. Então, a partir do momento que o homem ele é lançado para fora do ambiente de paternidade por causa da desobediência, ele é lançado para fora do Éden, começa, então, por parte do homem, uma busca por aquilo que ele perdeu. Esses 4 aspectos, ele começa, então, a querer ter controle sobre isso. E você vê que o órfão, uma pessoa com espírito de orfandade, ele quer fazer parte de algo. Ele quer ter o sentimento de pertencimento a um grupo. O órfão, ele quer se sentir aceito por causa da orfandade que ele carrega, então ele vai lutar por esse senso de pertencimento. Se a pessoa não é resolvida em Cristo, se ele vai para uma faculdade, lá todo mundo fuma maconha, e ele chega naquele grupo, para ele se sentir parte e se sentir inserido, aceito naquele grupo, ele também acaba fumando maconha ou praticando prostituição, usando droga, e assim sucessivamente. Porque a ideia dele é o desejo de fazer parte de um grupo, de ser aceito, de ser aprovado, de ser reconhecido dentro de um contexto social. Isso acontece biblicamente. O homem, depois que ele saiu do ambiente da paternidade de Deus, pela desobediência, ele perdeu todos esses 4 aspectos da paternidade. Ele perdeu a proteção, ele perdeu a provisão, ele perdeu a identidade e ele perdeu a direção de Deus. Então, ele começa a construir com as suas próprias forças. Você pega ali em Gênesis capítulo 11, o homem ele começa a construir a torre de Babel exatamente com esse propósito de resgatar identidade, de resgatar um senso de pertencimento, de construir algo para a sua glória. E isso é exatamente o oposto da paternidade de Deus. O diabo começa a exercer uma paternidade sobre a vida do homem, né? Então, o espírito de orfandade entra no coração do homem, essa sensação de pertencimento agora já não existe, e ele vai para cima com outras intenções, né? Satanás ele libera sempre o espírito de orfandade sobre aqueles que não encontram a paternidade de Deus. E o que acontece, então? O homem, debaixo do ambiente de orfandade, ele começa a se sentir solitário, ele começa a ter uma percepção agora que ele está sozinho, que ele tem que resolver as coisas na força dele, na capacidade dele, porque ele é órfão, ele não consegue enxergar que Deus está cuidando dele, ele não consegue enxergar a paternidade, então a solidão começa a fazer parte do caráter de um órfão. Outro aspecto é a independência. Ele, então, começa a construir as coisas sem querer prestar conta para ninguém. Ele não tem relação com a autoridade. O espírito de orfandade, ele não quer uma autoridade sobre ele. Ele tem muita dificuldade com a autoridade. Toda pessoa que tem esse espírito de orfandade, que quebrou a relação com Deus e entrou debaixo desse ambiente de orfandade, tem muita dificuldade com a autoridade. Consequentemente, ele tem muita dificuldade de praticar honra, que é um mandamento de Deus para os pais. Honra teu pai e a tua mãe. Então, o órfão, ele não honra ninguém, ele só honra a si mesmo. Ele não pratica honra por causa da orfandade. Ele não tem um pai para honrar, ele não tem ninguém para prestar conta, ele não tem uma autoridade para dar uma palavra final para ele, porque ele é órfão. Ele vive segundo a sua cabeça. E Deus ele proporcionou um ambiente de paternidade que é a igreja.
A igreja é o ambiente de paternidade que Deus deixou após a vinda de Jesus. É o ambiente onde nós teremos ali toda a estrutura para quebrar essa maldição da orfandade, um ambiente de amor, de aceitação, de família. Essa é a ideia de Deus para a igreja, onde você tem o princípio de autoridade, onde você tem a paternidade, onde você presta conta, onde você adora o Senhor. Satanás, ele trabalha sempre com a mentira para tirar as pessoas desse ambiente de paternidade e jogar as pessoas no ambiente de orfandade. O trabalho do diabo é tirar você desse ambiente, desse lugar espiritual. É um lugar espiritual. Então, ele é mentiroso. Ele trabalha com a mentira, com a rebelião e com o orgulho. São as 3 colunas do reino das trevas. A mentira, a rebelião e o orgulho. Então, ele faz com que a pessoa não aceite a autoridade por causa do orgulho. Ele faz com que a pessoa minta para si mesma, minta para os outros, que está tudo bem. E ele também faz com que a pessoa se rebele contra todo tipo de autoridade que Deus coloca sobre ela. A verdade é que Deus, ele nunca nos abandonou. Nunca. Nunca. Você foi alcançado pela graça de Deus por causa da paternidade de Deus, do amor de Deus. Foi Deus que foi atrás de você. Não foi você que foi atrás de Deus. A gente não o conhecia e, mesmo assim, ele se revelou através de alguém. O nosso Deus, ele exerce paternidade através das autoridades representativas. Nosso pai e mãe são autoridades representativas. Nossos pastores são autoridades representativas. Você quer ver uma pessoa inserida e crescendo no reino de Deus? Você vai encontrar uma pessoa que anda debaixo de autoridade, uma pessoa que está inserida no corpo, uma pessoa que presta conta, uma pessoa que honra suas autoridades. Isso tudo é o ambiente que Deus proporcionou através da igreja para remover o espírito de orfandade do nosso meio. Então, eu queria falar de alguns pontos aqui, compartilhar com vocês, com base nesse texto de Gálatas. Porque para a gente remover esse ambiente de paternidade de nós vamos ter que agir de alguma maneira. O primeiro ponto que a gente observa aqui nesse texto é aqui no verso 3. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui no verso 3. Ele diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ou seja, o menor aqui não é questão de menor de idade. Fala de estatura espiritual. Quando éramos menores, que ele está falando que quando o herdeiro ele é menor, ele nada difere do escravo, é o verso 1. Então, a pessoa sem entendimento, ele não pode herdar as coisas do reino dos céus. Uma criança, por exemplo, ainda que ela seja herdeira, ela não pode desfrutar da herança até ela alcançar uma maturidade. Então, ela vive sob tutores. E essa é a ideia de Deus, de estar preparando até alcançarmos uma estatura espiritual para que possamos deixar os rudimentos do mundo. Olha o verso 3 aí novamente. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Uma pessoa sem estatura espiritual, ele tem que mudar a maneira de pensar. Os rudimentos do mundo é a maneira de pensar antiga, mundana, de um órfão. O texto ele compara a situação de uma pessoa herdeira aos menores de idade, que não tem como resolver as questões por si própria. Então, ele fica preso à sua menoridade. Ele fica preso, ele é como um escravo. Ele não tem como desfrutar. Quando nós éramos menores, estávamos escravizados, é o que ele está dizendo. Estávamos
escravizados pela maneira de pensar do mundo. O que definia a nossa maneira de pensar eram os rudimentos do mundo. Então veio a plenitude do tempo. Olha só aí o verso 4. Vindo a plenitude, porém a plenitude do tempo, ou seja, o tempo em que nós encontramos Jesus. Nós encontramos agora a condição de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou Jesus, que nasceu na mesma condição que nós. Ele viveu aqui para agora nós sairmos dessa identidade de órfãos, de escravos, e sermos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, agora nós temos que transicionar nossa mentalidade de escravo para a mentalidade de filho. Receber a adoção, desistir do individualismo, desistir da independência, desistir de tentar provar para as pessoas algo, sendo que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Você não vive mais por aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Isso aí é escravo da opinião dos outros. Nós somos filhos. O que importa é o que o Pai pensa sobre você. Se você é filho, você vai andar em obediência à palavra. É uma via de mão dupla. Você obedece a Deus e recebe a nova identidade de filho. A orfandade, ela é desfeita, o engano, ele é desfeito. Você não vive mais de acordo com os rudimentos do mundo, tentando provar para as pessoas aquilo que você é uma pessoa importante. Não, você sabe que é importante para Deus. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não vive mais escravo do conceito dos outros. Eu vejo isso acontece com muitas mulheres. As mulheres, por serem mais emocionais, elas se preocupam muito com o que os outros pensam a respeito delas. Isso é uma escravidão e acaba criando uma série de estereótipos de autoconceito. Então, ela tem que se adornar. Claro, você tem que cuidar, mas não é adornar para ser aceita pelos outros. Você já é aceita por Deus. Não é se tornar escravo da opinião dos outros. O mundo é assim. O mundo fica... As pessoas gastam milhares de dólares aí por causa de estética para ser aceito. As pessoas se preocupam tanto com o que os outros vão pensar a respeito dela. Isso tudo é característica de orfandade. Característica de alguém que não tem um pai que afirma sua identidade. Você é filho de Deus, filha de Deus. Então, se você tem Jesus, o Espírito de Jesus, olha aí o que o verso 4 fala. Quando cumpriu a plenitude do tempo, que é o tempo profético, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Está falando da escravidão, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nós recebemos, através de Jesus, a adoção de filhos. E olha só o verso 6. Aí a chapa começa a esquentar. O segundo ponto. Agora, e porque vocês são filhos, ou seja, nós somos regenerados, nascidos de novo. Estão comigo? Regenerados, você nasceu de novo. Quando você creu em Jesus, 3 coisas aconteceram. Primeiro, você foi justificado, tornado inocente. Seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Se você crê nisso, dá um glória aí. Glória. A Núbia não falou glória, nem a Taninha. Glória. Glória. Dá um glória. Então, você foi perdoado pelo sangue de Jesus. Segundo, você foi regenerado, você nasceu de novo, agora você recebeu a adoção de filho, você agora é filho de Deus. Terceiro, você agora entra num processo chamado de santificação, que é o processo contínuo. Você foi justificado, você foi regenerado e você foi santificado pela obra de Cristo. Só que a santificação é um processo contínuo. Mas a regeneração e a justificação é um processo do novo nascimento.
Quando você nasce de novo pela fé em Jesus Cristo. Quando nós, é o que Paulo está falando aqui, ó. E agora, porque você foi regenerado, olha aí, verso 6, acompanhe aí na Bíblia, deixa preguiça. E porque vós sois filhos, ou seja, nasceram de novo, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho. Ah, cara, isso aqui é chapa quente demais. Quando você nasceu de novo, Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, para habitar em você. Então, você tem uma pessoa aí dentro, uma pessoa muito linda aí dentro, que habita dentro do seu coração. Amém. Você tem uma pessoa maravilhosa. Você tem um pai. Você tem a natureza do filho agora. Cara, você tem o Espírito de Deus habitando em você. Vocês não estão entendendo. Mas isso é muito forte. Porque Jesus, através dele, nós somos reposicionados. Saímos do ambiente de orfandade, voltamos para o ambiente da paternidade de Deus. E agora estamos inseridos no ambiente da paternidade de Deus. E por causa da paternidade de Deus, se a gente buscar ser obediente, se nós buscarmos viver fielmente na presença de Deus, nós vamos estar nesse ambiente de paternidade. O diabo não nos toca, nós estamos debaixo da mão do nosso Pai. O diabo não pode tocar em nada que está debaixo da sua autoridade, sua casa, seus negócios, seu ministério, seus filhos, porque você está debaixo da mão do Todo-Poderoso. O Pai está te guardando, e ai dele se ele se levantar contra você agora. Amém. Você agora tem a paternidade de Deus sobre a sua vida. Você foi regenerado pelo sangue de Cristo. Você foi justificado pela obra da cruz. Você foi perdoado. Você foi agora santificado por aquilo que Deus realizou na sua vida. Agora você é filho. Filho. E é isso que Paulo está explicando. Agora você pode clamar, Abba, Pai. Agora você pode clamar a Deus como Pai. Pai nosso que estás nos céus. Você pode orar a um Deus que é Pai, a um Deus que é incrível, maravilhoso, que é um Deus que cuida, que ouve, que está o tempo todo, qualquer lugar que você estiver, ele te ouve. E os olhos dele estão sobre os justos, estão colocados sobre aqueles que clamam o seu nome. Então, essa afirmação que Paulo faz, parece que ele, porque está escrito, a gente não consegue perceber a emoção dele, mas eu percebo aqui nesse verso 6, ele explicando algo muito poderoso, ele dá uma pausa, ele faz assim, olha, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, papaizinho, meu Pai amado. Agora você tem um Espírito aí dentro. O Espírito de Deus está em você para clamar ao Pai todas as coisas. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Agora nós temos uma paternidade, um ambiente de paternidade, e aí nós deixamos de ser escravo. Olha o verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. Agora ele já fala assim, agora a sua identidade mudou. Identidade. Por que a gente está sofrendo tanto ataque nesse tempo? Pessoas com crise de identidade. Identidade, o tanto de boiola que tem aí. O tanto de gente que não sabe se é crente, se é mundano. Os caras querem levar o mundo para dentro da igreja. Crise de identidade. Pessoas com a sua sexualidade mal definida. Crise de identidade. Pessoas que não sabem se elas pertencem à igreja A, B, C ou D. Não, ela não tem um pai. O que você tem que procurar não é uma igreja. Presta atenção em algo, vou falar com vocês. E não é porque eu sou líder de uma igreja que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso por causa de um princípio. Porque as pessoas passam, o Rogério passa, Deus levanta outros. Mas o princípio, o que você tem que procurar numa igreja local, não é se a igreja é boa ou ruim, você tem que procurar um pai espiritual. Você tem que ter aliança com uma paternidade.
Você tem que ter uma relação com uma autoridade do qual você vai se relacionar no ambiente de paternidade, porque quem se relaciona com instituição é a religião. Os filhos de Deus se relacionam com o ambiente de paternidade. Então, não é se a igreja é grande ou pequena, não é se o pastor ele é um pastor de... Às vezes o cara está lá, ele até ama Jesus, ele é pastor de uma igreja muito grande, mas ele nem sabe que você existe. Nem sabe que você existe, você não tem uma relação de paternidade. Irmãos, isso não é a relação do reino. A relação do reino é você ter um relacionamento, mesmo que não seja com o pastor principal, mas o líder da igreja que representa o pastor principal. A visão que Deus deu ao pastor principal. Então, você tem que ter, mudar essa mentalidade. Olha aí o verso 7 de novo. Vocês não estão lendo a Bíblia. Eu tô bravo com vocês hoje. Vocês não estão lendo a Bíblia. Olha a Bíblia. Vocês ficam olhando aí para a minha beleza. Eu sei que eu sou bonito. Depois eu mando uma foto para vocês. Mas agora é hora de ler a Bíblia. Verso 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. Sendo filho, também herdeiro por Deus. Cara, você só tem herança se você é filho. Se você não anda em ambiente de paternidade, não vai haver herança. Não vai haver herança espiritual. Presta atenção em algo. Deixa eu falar para vocês algo. Quando nós não conhecemos Jesus, o que é o aspecto mais importante da vida do ser humano que não conhece Jesus? É ele conhecer Jesus e nascer de novo. Então, aí você conheceu agora. Ok. Nasceu de novo. Todos aqui já nasceram de novo, creem em Jesus, tudo bem. Agora, qual que é o principal aspecto da sua caminhada? Você buscar a sua herança na eternidade. A herança é para aqueles agora que se esforçam. A herança, não nas coisas aqui do primeiro céu, dessa terra. Jesus fala, não acumuleis tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumuleis tesouros no céu. Ele está falando de uma herança. Como que eu vou atrás dessa herança? O órfão, ele não tem herança, mas os filhos têm herança. Meu irmão, minha irmã, existe uma herança te aguardando nos céus. Quando esse corpo aí tombar, o que vai prevalecer é aquilo que você preparou para a eternidade, de você se envolver com as coisas de Deus agora, de você estar integrado no ambiente de paternidade, de você se encher do Espírito, de você ganhar almas, de você fazer discípulos, de você ter uma vida de oração, de você se consagrar ao Senhor, de você estar buscando a sua herança. Isso é o mais importante, porque o dia que você partir desse mundo, não vai, a sua herança aqui na terra vai ficar aí para outros desfrutarem. Seu carro, suas coisas, seu apartamento, tudo que você conquistou no natural, você não vai levar isso no caixão, meu irmão. Então você tem que gerar no seu coração como filho, filha. Deus tem uma herança para você. Uma herança. Olha o que ele está dizendo. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, a falta de visão da herança gera um comodismo nas pessoas hoje na igreja. A falta de visão da herança gera um conformismo por elas já terem sido salvas. Cara, você pode entrar num lugar muito mais alto em Deus. O caminho foi aberto. Vai atrás da sua herança. Vai atrás da sua herança espiritual. Acumuleis tesouros nesta terra. Cada oferta, cada dízimo, você está gerando algo para a sua herança. Cada alma que você prega o evangelho, que você discipula, você tem que ter uma visão da sua herança. Então, preste atenção, no mundo espiritual não tem posição inerte, você fica parado. Ou você está crescendo ou está diminuindo.
Ou você está avançando nos céus ou diminuindo. Ou você está produzindo vida ou está produzindo morte. No mundo espiritual, você está sempre em movimento, seja para cima ou seja para baixo. Que seja para cima. Então, que você produza uma herança eterna nos céus, para a glória de Deus, que você seja cheio do Espírito, que o seu coração seja cheio da presença, cheio do óleo, do poder do Espírito Santo. Nenhum amém. E até 3. Amém, glória a Deus. Então, depois da salvação, você alcançou a salvação. Levanta a mãozinha aí se você crê nisso. Aí, levanta a mão. A Vanessa não levantou a mão. Aí. Você alcançou a salvação. Agora, você tem que buscar a sua herança. Busque a sua herança, meu irmão. Você é filho. Você é filho. Ore todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Pratique o bem todos os dias. Seja um reflexo de Cristo. Honra pai e mãe. Honra suas autoridades. Sirva a Deus na sua igreja local. Encha-se do Espírito Santo. Agora vai para a herança, vai para cima. Vai buscar a sua herança como filho. A sua herança eterna. Quando esse corpo aí, ó, morreu. O que vai ficar para você é aquilo que você gerou no período que você estava aqui pregando a palavra, fazendo discípulos, fazendo missões, fazendo a obra de Deus crescer nesse mundo. Sua herança, você é filho. Não seja um filho com mentalidade de órfão. Busca a herança eterna, não a herança da terra, mas a herança eterna. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como que essa herança ela opera na vida do Filho de Deus? Essa herança, quanto mais você se torna parecido com Cristo, maior será a sua herança. Sua herança não é por aquilo que você conquista exteriormente, mas por aquilo que você se torna interiormente. Deus deu a Jesus o nome acima de todo nome. Jesus recebeu o nome acima de todo nome. Maior herança Jesus recebeu. Por quê? Está lá em Filipenses 2, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2 traz um retrato da herança, Hebreus traz um retrato da herança. Eu poderia ler aqui vários textos, eu anotei aqui mais ou menos uns 30 passagens bíblicas aqui do que eu estou falando para vocês. Mas eu estou tentando resumir por causa do tempo. Depois eu posso até passar lá. Se você começa a entender esse aspecto da herança, cara, isso é muito forte. Jesus ele fala sobre isso. Quer ver? Vamos aqui em João, só para a gente... Olha aqui para você ver. João 8:34. Enquanto você abre aí, João 8:34, vou pegar uma água. Espera aí. Vai embora, não. O anjo está aí, ó. Vai pegar você. Acharam aí, João 8:34? Olha lá. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Era hora de você falar uau, mas tudo bem. Então, o filho, ele fica para sempre na casa. O filho, ele tem herança. O filho, filha, herança.
Herança de Deus na sua vida. Herança. Nós precisamos ser tomados pelo ambiente, pela casa do Pai. A casa. O que tem na casa do Pai? O ambiente da casa do Pai. Você já foi lá no terceiro céu? O dia que você for lá, você vai entender. Você vai ver que lá, o ambiente lá é tomado de amor. Ah, irmãos, é muito bom estar ali. Quer ver? Abre lá para você ver 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Capítulo 4. Verso 15. João, capítulo 4, verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Olha só, aquele que permanece no amor. Então, a herança fala de um ambiente de amor. Nisto, verso 17, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Cara, não. Vocês não estão entendendo. O amor, olha o que João está falando. Ele te prepara para o dia do juízo. O ambiente do amor de Deus, a herança que você gera por causa da prática do amor a Deus, do amor a si, do amor ao próximo. As dimensões do amor de Deus. A quarta dimensão do amor de Deus é o amor por aquilo que Deus ama. Pela palavra, pela igreja, pela santidade, pelos princípios. Então você ama a Deus, você ama a si, pelo fato do amor de Deus ter te alcançado. Você ama as pessoas e você ama aquilo que Deus ama. O que Deus ama? Deus ama a verdade. Deus ama a misericórdia, a bondade. Deus ama. Ele ama. Aquilo que Deus ama e você ama, faz com que aquilo comece a gerar no seu espírito. Assim como ele é. Assim como ele é, também nós somos neste mundo. Verso 18. No amor não existe medo. Por quê? Porque o medo é uma característica do órfão. Estão entendendo ou não? O medo é um ambiente da orfandade. O órfão, ele se protege, ele é agressivo. Por quê? Porque ele tem medo. É uma autoproteção. Ele pensa, não tem ninguém por mim. Eu que tenho que me defender. Não, nós temos Deus que nos protege, nos guarda. Nós temos um pai, você não é órfão. Você não está sozinha, não está sozinho. Existe um Deus que cuida de você mais do que você pensa, mais real do que você pensa. No amor não existe medo. Ou seja, na filiação não existe esse ambiente de orfandade. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. É o Pai, Pai de amor. Pai de amor, tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Então, Pai de amor, o Pai de amor alcançou você, seu chapa quente. Você tem a natureza do Pai. O Pai, ele é amor. E o Filho, ele tem a natureza do Pai. Você também carrega um ambiente de amor, e quanto mais você ama, mais você pratica o amor, maior a sua herança. Aleluia! Pena que ninguém anotou isso, mas quanto mais você ama,
mais o amor de Deus te aperfeiçoa para a eternidade. Isso é muito forte. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo retire de você o espírito de orfandade, o espírito do medo, o espírito da solidão, o espírito da tristeza, o espírito da insegurança, o espírito da vaidade, do orgulho, da rebeldia. Esse ambiente de orfandade já não faz mais parte de você. Você é filho, filha amada, tem um pai que te ama, que te fez, que te olha todo dia, que te toca todo dia, que quer ver o seu bem todo dia. Ele te ama, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. É um pai de amor. Ele é um pai de amor presente. Ele é um pai que te adotou, te recebeu, te regenerou. Ele te tocou, ele cuidou de você, te levou para uma igreja, ele te colocou hoje para ouvir essa palavra. Tudo foi ele. Foi ele. Ele te deu o seu filho, ele deu o Espírito, ele deu a palavra de Deus, ele deu pessoas para te ajudar na sua caminhada. Esse é um pai que cuida de você. Então você não precisa ter medo. A orfandade não faz mais parte do ambiente do seu coração. Você tem um pai. Você tem um pai. Você pode clamar a ele: Abba, Pai, Paizinho amado, eu te amo, eu te adoro. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode sentir o abraço dele, você pode se renovar nele, você vai ter comunhão com ele, você vai tirar todo o isolamento, toda a solidão, toda a rejeição, tudo aquilo que o diabo quis colocar em você vai embora, porque você hoje tem um pai, você tem uma paternidade presente, real. Ele vai estabelecer em você a unidade da fé, do amor, da esperança. Ele vai trazer a eternidade do reino dele para o seu coração. Ele vai te colocar para buscar uma herança agora. Não, meu filho, agora é com você. Vai lá. O isolamento vai embora. A solidão vai embora. Você começa agora a entender que você tem uma herança como filho. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Isso é maravilhoso. 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 Oh, glória. Aleluia. Vamos lá em Hebreus capítulo 11. Vou ler esse texto aqui, porque esse texto é importante. Você entender o que o Pai faz. Já estou terminando. Tenha um pouquinho de paciência, eu já estou terminando. Hebreus 11, verso 6. Agora você é filho, não se esquece disso. Não se esqueça disso. Verso 6. De fato, sem fé, Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia que ele é seu pai. Se você se aproximou dele, creia que ele é seu pai e que se torna galardoador. Sabe o que é isso? Herança, recompensa, galardoador dos filhos que o buscam. Galardoador. Ele tem herança para você, cabeção. Você pode confiar nesse Deus maravilhoso, esse Deus que te escolheu. Se você está ouvindo essa palavra, foi porque ele te escolheu um dia. Se você está ouvindo o evangelho, foi porque ele te escolheu, não foi você que escolheu ele. Ele te escolheu. Aleluia. Ele tem herança para você. Vamos lá em Mateus capítulo 16. Olha o que Jesus está falando aqui. Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Olha só o ambiente de paternidade que Jesus caminhava. Com os seus anjos. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Olha só, você vai ter a herança segundo as suas obras. Irmãos, eu quero encorajar você a trabalhar para Deus, como você nunca trabalhou antes.
como nunca trabalhou. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Ontem eu li no meu devocional, que estava meditando sobre Jesus falando para eles sobre o tempo da colheita. Ah, vocês pensam que é 4 meses que falta para a colheita? Está lá em João capítulo 4. Não. Pois eu digo para vocês, os campos já estão brancos. A colheita já está pronta. Não é amanhã que você vai colher, você tem que começar a trabalhar hoje, discernir o tempo, a sua herança na eternidade. Abra uma célula aí, cabeção. Vai pregar a palavra, vai ganhar almas, fazer discípulos, evangelizar as pessoas, seus parentes, seus vizinhos. Vai orar por alguém, manda uma mensagem, vai liberar uma palavra, faz uma live aí no seu Instagram, vai pregar a palavra de Deus, vai ler a Bíblia, vai fazer a obra. Prega a tempo e fora de tempo. Ele é galardoador, ele vai dar segundo as nossas obras. Nós temos uma herança. Esse é o tempo de gerar uma herança para a eternidade. Os filhos de Deus têm que se envolver com as coisas que Deus está envolvido. Aleluia! Aleluia! Apocalipse 22. Apocalipse 22. Vamos lá, gente. Que preguiça é essa? Hoje eu estou reconhecendo vocês hoje, não. Vocês não estão abrindo a Bíblia. Olha só, verso 12. Obrigado, Vanessa. Você é a única. A pastora Vanessa é a única ali, ó. A única que está lendo a Bíblia. A Mariana, minha nora, quer casar com Israel aqui e nem lê a Bíblia. Olha aí, verso 12, vamos lá. Eis que venho sem demora. Olha só, olha isso, Mariana. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eita glória, eu gosto demais desse texto. Irmãos, o verso 12 fala que Jesus tem o galardão que vai retribuir a cada um de nós. Eu quero te incentivar a se envolver na obra de Deus. Para de ficar com essa bundinha aí sentada na cadeira. Vamos trabalhar. Levanta da cadeira, vai cuidar das crianças da sua igreja, vai cuidar do Ministério de Louvor, vai ajudar ali na obra social, vai recolher cesta básica, ajudar o pobre. Rapa sua cabeça, vende seu cabelo, vai fazer alguma coisa por causa das coisas eternas. Renuncie. Vai, agora Deus, Jesus está falando, ele vai nos dar um galardão na eternidade, uma herança. Por que herança? Porque você é filho. Pela sua obediência, Deus, o Pai, ele vai te abençoar na eternidade para a glória do seu nome. Se levante nesse tempo, ore a Deus, busca aí o que ele quer que seja feito. Busca o que ele quer. 1 Coríntios 3, verso 8. Olha aí, mais um texto para você. Eu poderia ler muitos aqui, eu só estou lendo esses aqui para você dar uma chapadinha aí. Olha só, 1 Coríntios 3, verso 8, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, vai trabalhar, cabeção, vai trabalhar para as coisas eternas. Você se esforça tanto para as coisas deste mundo e para Deus, para a sua eternidade. O que você tem feito? Quantas pessoas você visitou hoje? Para quantas pessoas você ligou hoje? Você enviou uma palavra? Trabalhe, pregue o evangelho, ajude, senta com alguém, aconselhe, pastoreie, chapa tudo, mas não fica aí parado, vendo o tempo passar. Você só tem esse tempo. Jesus falou, os campos já estão brancos para a colheita. Eu
quero finalizar, dizer que o verdadeiro filho espiritual, ele quer agradar o Pai, porque foi assim que Jesus caminhou. O filho que agrada o Pai, ele vai caminhar em um alto nível de obediência à palavra, e por causa disso, ele vai ter um grande galardão na eternidade. A sua herança como filho é que você vai receber na eternidade vestes novas, um novo nome, acesso, você vai receber comunhão com o Pai, você vai sentar à mesa do Senhor. Tantas promessas a Bíblia tem para nós. Então, não se esmoreça, não fica preocupado com o que as pessoas vão pensar. Vá se encher do Espírito Santo. Essa é a maneira de você produzir uma obra que glorifique a Deus na eternidade. Seja cheio do Espírito, conecte-se com pessoas cheias do Espírito, ouça a palavra, estude a Bíblia, leia bons livros, renove, mas também saia da sua casa, pregue o Evangelho, vai fazer uma visita, visita seu vizinho, visita alguém, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Queria pedir à pastora Vanessa para orar, agradecendo a Deus por essa palavra, agradecendo a Deus pelo seu grande amor para conosco. Sim, oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por esta mesa, Senhor, por essa comunhão, Senhor, porque o Senhor, através do apóstolo Rogério, Senhor, o Senhor direcionou ele, Senhor, com essa palavra, Senhor, que realmente tocou os nossos corações, Senhor, que realmente, Senhor, que possamos fazer a Tua vontade, Senhor, preparar os caminhos, Senhor, para aqueles que não conhecem a Tua palavra, ensinar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra que aqui foi dita, Senhor. E o tempo foi curto, porque dava para continuar, Senhor, cada vez mais aproveitando da Tua palavra, da Tua mensagem, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Essa oração que eu te faço, te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Abra uma célula, lidere, faça alguma coisa, irmão. Veste de girafa, sobe no poste, faça alguma coisa, mas pregue o Evangelho. Faça alguma coisa. Não fica aí vendo o tempo passar. Nós só temos essa vida para servir ao Senhor. É o tempo que se chama hoje. Tempo, remir o tempo. Faça algo na obra de Deus, se envolva com a obra de Deus, trabalhe, produza frutos, alcance almas para Jesus. Ele morreu para salvar o perdido. Ele se agrada quando a gente se importa com as pessoas. Vai lá, o que você já sabe é muita coisa para quem não conhece nada. É só você sentar, abrir a Bíblia, deixe que a Bíblia fale por si e leia. Leia a palavra, leia o Evangelho de João, pega o capítulo 6 ali de João, o pão da vida, ele é o pão. Aí você pergunta, o que é o pão para você? É o alimento, é o que nos sustenta. Assim é na vida espiritual. Jesus é o pão da vida, ele é tudo, você precisa dele para você ter vida no seu espírito. Aí você ora, aquela palavra vai entrar como uma espada que vai separar a alma do espírito.